Olá, graça e paz. Eu quero já desejar para você uma excelente oportunidade de você estar aprendendo aí a palavra do Senhor. E nós estamos aqui nesta série, né? A prática da palavra de Deus. E eu espero verdadeiramente que você tenha praticado tudo que nós estamos falando aqui. Nós já trouxemos aqui uma série de mensagens para edificar a sua vida, para que você seja vitorioso em nome de Jesus. E o Senhor colocou no meu coração um tema para hoje, para essa ministração, um tema assim que eu achei muito interessante, e o tema é este: saindo do natural para o sobrenatural. Nós vamos falar hoje de dois tipos de pessoas, da pessoa natural e da pessoa que é sobrenatural. Então nós vamos aprender no decorrer dessa ministração o que nós devemos fazer, como nós vamos se comportar diante de situações, como nós vamos agir diante de dificuldades que chegam até as nossas vidas. Eu quero estar lendo para você o texto que está em 1 Coríntios, lá no capítulo 2, versículo 14, que diz assim, presta atenção nesse texto, medita nesse texto. Se você puder abrir a sua Bíblia ou o seu smartphone, eu gostaria muito que você acompanhasse, lendo, meditando. Diz assim a palavra do Senhor: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Aqui está falando do homem natural, porque eles são loucuras e não pode compreendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então este é o homem natural. Nós vamos falar de dois tipos de pessoas aqui. E agora eu vou falar para vocês do homem que é espiritual, lá no versículo 15. Acompanha aí comigo. Mas o que é espiritual discerne bem todas as coisas. Amém? Então nós vemos aqui dois tipos de pessoas, e nós vemos aqui a diferença daquele que é natural e daquele que é espiritual, aquele que acredita no sobrenatural de Deus, né? O primeiro tipo que eu quero tratar com vocês é o homem natural. Este não compreende as coisas do Espírito de Deus, como o texto nos revela aqui. O homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, ele não compreende as coisas do reino de Deus. Então, para ele, tudo é natural, tudo é normal. Para esse homem, para esse primeiro tipo de homem que nós estamos falando aqui, de pessoa, né? Que nós estamos tratando aqui hoje. Para ele, tudo é normal. Ele não acredita em nada, para ele a doença é normal, para ele o casamento destruído é normal, para ele a vida financeira destruída é normal. Então, tudo que segue na vida dele, todo problema, toda dificuldade, toda doença, ele acha que é normal. Ele acredita que foi Deus que mandou a doença, foi Deus que mandou aquela situação para a vida dele, mas isso não é verdade, porque Deus jamais vai mandar uma doença para nós, uma enfermidade, uma dificuldade. Não, Deus nos ama, e quando a gente ama, a gente cuida. Então, para esse homem que é normal, para ele é tudo natural, ele não se importa, não liga com as situações. Uma cura para ele é loucura. É verdade, às vezes está ali, a pessoa está enferma, está acamada, então ele não acredita na cura, para ele é normal. Um casamento restaurado para ele também é loucura. Então esse aí é todo tipo de pessoa que é normal, ele não compreende,
ele não entende. Então para ele se torna tudo normal, mas nós não podemos se tornar como essas pessoas, aceitar tudo e achar que tudo é normal. Mas e o homem espiritual? Qual que é a diferença? Qual que é a diferença do homem espiritual para o homem natural? A diferença é essa, que o homem que é espiritual, ele desfruta o favor de Deus. Essa é a única diferença. O homem que é espiritual, ele desfruta do favor de Deus, da graça de Deus, porque ele acredita, ele consegue ver as coisas que vão acontecer, ele consegue ver o mundo espiritual, ele consegue ver ali o Espírito Santo de Deus trabalhando na vida dele. E é assim que nós temos que ser. Eu tenho que ser assim, e você também que está me ouvindo tem que ser assim. Nós temos que ser pessoas espirituais, acreditando que nós vamos ver o sobrenatural, acreditando que Deus, que Jesus tem a cura para nossas enfermidades, tem a solução para os nossos problemas. Quem quer ver o sobrenatural acontecer hoje? Aí mesmo onde você está, na sua casa, nesse minuto, nesse momento, o sobrenatural pode acontecer. Talvez aquela busca, aquela cura que você está querendo, talvez aquele problema que você quer que se resolva, aquela situação que está amarrada, você tem que acreditar, você tem que sair do seu natural, achar que tudo é normal, achar que tudo é normal. Não é normal na sua vida. Nós temos que ter o melhor dessa terra. A nossa mesa tem que ter a melhor comida, nós temos que vestir a melhor roupa. Então nós não podemos aceitar que tudo é normal, que o sofrimento é normal, que a enfermidade é normal. Não podemos aceitar isso. Então se você quer ver o sobrenatural de Deus hoje, você tem que acreditar no espiritual. Você tem que sair do seu natural e acreditar mesmo, se levantar mesmo, acreditar e profetizar que vai acontecer na sua vida, que enfermidade vai sair, que o casamento vai ser restaurado, que a sua vida financeira vai ser ali também restaurada. Isso é sair do natural e receber o sobrenatural. E o que seria hoje para você nesse minuto, nesse instante, o que seria o sobrenatural para a tua vida? O que seria o sobrenatural? Lembre-se, o natural nós já vivemos. Nós temos que pensar no sobrenatural. Pensa o que você quer hoje. Qual é o sobrenatural que você quer que aconteça para a tua vida hoje? Lembra aqui, vou relembrar vocês. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Este é o homem natural. Mas o homem espiritual, ele vê os milagres acontecerem. Então começa a ver o seu milagre acontecer, começa a ver a sua vida mudar, começa a ver a cura chegar, a restauração chegar. Isto é o sobrenatural. Agora para você hoje, o que seria o sobrenatural? O que você quer que aconteça na sua vida? O que você quer que Jesus faça na sua vida? Que para muitos parece impossível, para pessoas naturais parece impossível de acontecer. Mas para você não, você é sobrenatural, você é uma pessoa espiritual, você tem que se sobressair nessa questão e acreditar que Deus vai mudar a tua história e a tua vida. Quem vai receber o sobrenatural hoje? Quem vai viver o sobrenatural hoje? Eu declaro em nome de Jesus sobre a tua vida que você vai receber o sobrenatural, vai acontecer na sua vida. Mas você tem que acreditar comigo também, você tem que juntar a sua fé com a minha fé e diz assim, vai acontecer em nome de Jesus. Olha, eu vou pedir para você, só de você digitar aí onde você está, só se você declarar aonde você está que vai acontecer, você já está acreditando no sobrenatural. Você já está acreditando que da minha boca tem palavras de bênção para a tua vida. Então isso é viver o sobrenatural, é viver uma pessoa espiritual. Então eu quero que você digita aí, vai acontecer. Seu milagre vai chegar, o sobrenatural vai acontecer sobre a tua vida. E vai acontecer, eu declaro, eu profetizo para você. Viva o sobrenatural de Deus. Acredita que Deus tem o melhor para a tua vida. Jeremias 33, versículo 3, olha a palavra do Senhor para a tua vida hoje. Ele fala assim, clama a mim, responder-te-ei,
e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Olha aqui o sobrenatural de Deus. Coisas ocultas, nós não sabemos o que Deus tem preparado para nós. Nós não sabemos as coisas ocultas que são, coisas grandes e ocultas, mas para isso nós precisamos clamar ao Senhor. Orar, clamar, pedir, acreditar, sair do natural e viver o sobrenatural de Deus. Viva, meu irmão, o sobrenatural de Deus em nome de Jesus. Nós temos que viver, nós temos que acreditar. Olha, isso que eu li para vocês, para o homem natural é loucura. Talvez você vai ler um versículo desse para uma pessoa natural, ele não vai acreditar. Ele não vai acreditar que Deus vai responder. Ele não vai acreditar que Deus tem coisas grandes e ocultas. Isso é pessoas naturais, eles não acreditam. Mas para nós que somos espirituais, é Deus falando aqui nesse versículo que eu li para vocês, é Deus falando. Então olha a diferença. O natural ele não vai acreditar. Ele vai falar, imagina que Deus tem coisas grandes, ocultas para mim, que eu vivo nesse sofrimento, que eu vivo nessa luta, que eu vivo enfermo, que Deus é esse. Mas o que é espiritual, ele acredita, ele sabe que é Deus que está falando para a vida dele. E esse texto que eu li para vocês aqui, ó, é Deus falando para a tua vida. Para a sua vida vai acontecer. Deus tem coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Mas nós temos que viver o sobrenatural, nós temos que acreditar no sobrenatural. Mesmo que a luta venha, mesmo que a dificuldade venha, mesmo que o inimigo muitas vezes nos cerca, e nós nos vemos sem saída, nós temos que acreditar no sobrenatural de Deus. A Bíblia está recheada de passagens, de fatos que aconteceram com homens. Ah, pastor, mas não eram nada, eram homens normais como eu, como você, eram mulheres normais como você que está aí me ouvindo também. Eram pessoas normais que tinham suas vidas, seus afazeres, seus filhos, mas eles acreditavam no sobrenatural. Eram pessoas que estavam ali sofrendo, passando por dificuldade. Em certo momento da vida eles se viram encurralados, eles se viram ali no lugar que não tinha saída. Vocês lembram, vocês sabem disso, da história de Moisés ali no Mar Vermelho. Olha a que ponto chegou ali a situação daquele homem. E ele chegou num ponto que ele estava sem saída. Ele chegou no ponto que ele não podia voltar, que ele não podia ir para frente, que ele não podia ir dos lados, que tinha montanhas, era um beco. Um beco sem saída, literalmente. Mas o que a palavra diz, que eu li para vocês em Jeremias 33, versículo 3. Clama a mim, responder-te-ei. O que Moisés fez ali, na beira daquele mar? Ele clamou ao Senhor. E o Senhor virou as costas para ele? Não. O Senhor fez que não estava ouvindo? Não. O Senhor falou para ele, marche, só manda o povo marchar, Moisés. E você sabe o que aconteceu nessa passagem? Uma história de fé. Uma história de pessoas que viveram sobrenatural. Para o inimigo que estava vindo atrás deles, eles estavam no natural. Eles acharam que ali seria o fim, porque eles sabiam, eles conheciam aquele território. Eles sabiam que aquele povo ia perecer ali no mar. Então eles já estavam cantando o hino da vitória. O exército do Egito já estava cantando o hino da vitória, agora não tem mais saída. Eles não podem entrar no mar, eles não podem voltar, eles não podem ir dos lados. Então nós já vencemos. Mas eu quero declarar para você, em nome de Jesus, a vitória é sua, a vitória é do povo de Deus, a vitória é daqueles que acreditam, a vitória é daqueles que vão viver o sobrenatural de Deus, que é você. Você vai viver o sobrenatural de Deus, não importa a situação que você está vivendo, não importa o beco que você entrou sem saída, Deus tem sempre a solução para você, para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Mas você tem que viver o sobrenatural de Deus. Você tem que ser uma pessoa espiritual e acreditar mesmo que Deus tem o melhor para você. Eu falei para vocês aqui o exemplo de Moisés ali no Mar Vermelho. E se você parar para ler o texto, você refletir,
você vai ver, ali aconteceu o sobrenatural. Aconteceu, não tem uma lógica, uma logística, um mar se abriu. Aquele povo, a palavra diz, a Bíblia diz que eles passaram em terra seca, no meio daquele mar que era o mar. Então, aonde parecia que era o fim, Deus abriu uma porta, e é assim que Ele vai fazer sobre a tua vida. Então não se desespere, apenas viva o sobrenatural de Deus, saia do natural. Não é natural doença, não é natural briga, não é natural casamento se desfazendo, isso não é natural, enfermidade não é natural. Então que você viva o sobrenatural de Deus. Eu quero dar aqui mais um exemplo para vocês, do sobrenatural acontecendo. E esse exemplo aqui é de um homem espiritual e de um outro homem também, de certo modo, natural. A diferença daquele que é natural e daquele que vive o sobrenatural. Eu quero contar para vocês a história de Eliseu e Gease, e de um rei também, o rei da Síria, que estava ali em perseguição a Eliseu. E o rei manda um exército atrás de Eliseu. Manda um exército capturar Eliseu, que era o profeta. Mas Eliseu era natural? Não. Eliseu não era natural. Ele não via as coisas dessa terra. Eliseu era um homem sobrenatural. E a palavra diz, o texto diz, se você ler lá em 2 Reis capítulo 6, versículo 15, que de manhã cedinho, bem de manhã, quando Gease, o servo de Eliseu, ele abre a janela, ali de onde eles estavam dormindo, amanheceu o dia, ele abre a janela, então ele viu um grande exército ali sobre aqueles montes. Mas Gease vivia o sobrenatural? Não. Olha a diferença. Eliseu via o sobrenatural. Gease, que era o seu servo, via o natural. Então qual foi a primeira coisa que ele viu? Que ele visualizou? O exército cercando o lugar que eles estavam. Ele viu o natural. Ele viu o físico. Aí ele entra ali para dentro, ele corre, que ele viu o exército cercando, ele fala para Eliseu. E eu quero deixar aqui uma reflexão para a tua vida. Cuidado com o que você está vendo. Cuidado com as coisas naturais que você está vendo. São enganosas. São pecaminosas. Nós temos que ver o sobrenatural, não o natural. Cuidado. Gease, servo de Eliseu, a hora que ele abre a janela, ele viu o natural. Ele viu um exército. Ele viu que ele estava sozinho com Eliseu. Agora você pode imaginar a mente desse jovem, que não conseguia enxergar as coisas espirituais. Ele estava vendo a derrota, ele estava vendo a morte. Mas aquele que enxerga o sobrenatural, ele vê a vitória. Ele já vê a bênção antes de chegar. Eliseu viu o sobrenatural de Deus naquela manhã. Ele viu as coisas de Deus, ele viu as coisas do Espírito de Deus. Ele viu as coisas ocultas que eu li para vocês. Grandes e ocultas que nós não sabemos. Talvez você está passando por uma luta, por uma dificuldade. Talvez o inimigo te cercou. Você não tem mais para onde correr, você não tem mais aonde recorrer, você não tem mais a quem pedir ajuda. Mas eu quero dizer para você hoje que Deus está olhando para a tua vida. Deus já preparou o escape para você, independente da situação que você está vivendo, independente daquilo que chegou para a tua vida. Deus tem sempre o escape. E eu profetizo, eu declaro sobre a tua vida que essa situação que você está vivendo, que você está enxergando no natural, que o Senhor possa abrir os teus olhos, jogar essas escamas por terra, para que você enxergue o sobrenatural hoje. Eu declaro sobre a tua vida que essas escamas vão cair em nome de Jesus. E você vai enxergar o sobrenatural de Deus hoje. Você vai ver o sobrenatural. Lembra do tema que eu passei para vocês? Saindo do natural para o sobrenatural. Então, o natural já não pertence mais para a tua vida. Já não faz mais parte
da tua vida. E olha o que Eliseu respondeu para aquele jovem assustado, para aquele jovem que estava vendo o exército, para aquele jovem que estava vendo o natural, a dificuldade, o exército ali. Eliseu respondeu para ele assim, ó: não temas, porque maior é que estão conosco do que o que estão com eles. Olha aí o que Eliseu já respondeu para aquele jovem. Olha a visão do homem que vê o sobrenatural. Eliseu diz: não temas, porque maior é o que está conosco. Então Eliseu já tinha a visão. Eliseu já sabia daquilo. Ele sabia. Eliseu já tinha a visão de que o exército do Senhor era maior do que aquele exército físico que estava ali. Por quê? Porque Eliseu tinha a visão espiritual. Eliseu vivia o sobrenatural. Meus queridos, e se nós vivermos o sobrenatural, se nós tivermos visão, nós vamos ver coisas grandiosas. Não importa a dificuldade. A primeira coisa que nós vamos enxergar é que tem anjos, tem um exército preparado para nos ajudar. Porque a palavra diz, a Bíblia diz que já foi dado ordem aos anjos a nosso respeito. Já foi dada essa ordem aos anjos. Os anjos estão de prontidão para nos ajudar. Já foi dado essa ordem a nosso respeito. Então Eliseu, ele não enxergou ali o natural. Ele não enxergou ali o exército que estava ali, físico, do rei que tinha ali para pegar ele. Não. Eliseu já saiu ali quando o servo chegou. Eu acredito que foi assim. Quando o servo chegou e falou para Eliseu, deu a notícia para Eliseu: Eliseu, estamos cercados. Há um exército ali no monte, eu não sei onde era, mas nós estamos cercados. Eu creio que Eliseu calmamente saiu lá fora, mas ele já sabia que acima desse exército estava o exército de Deus. Porque é assim que Deus trabalha, meus queridos. É assim que Deus faz. Quando nós pensamos que estamos sozinhos, nós somos surpreendidos. E Deus nos surpreende a cada dia, a cada momento. Então, eu quero que você não desanime, não pare. E não fique aí acreditando que a tua luta é normal. Não, não é normal, não é natural. Deus tem o melhor para a tua vida. E ali, como Eliseu era um homem sobrenatural, era um homem que vivia no Espírito, vivia ele em intimidade com Deus, Eliseu faz um pedido para Deus também, para que Deus abra a visão daquele jovem, para que ele possa ver, para que ele possa sair do natural para ver o sobrenatural de Deus. E é esta oração que eu quero que você, eu não vou orar por você agora, eu quero que você faça essa oração. Eu quero que você, onde você estiver, você feche os seus olhos, 30 segundos, feche os seus olhos e faça essa oração. Peça para o Senhor abrir os seus olhos, peça para o Senhor tirar essa escama, para você viver o sobrenatural de Deus. Você sabe quando, saindo um pouco aqui da mensagem, quando Saulo, ele foi ver verdadeiramente quem era Jesus, ele foi viver a experiência do sobrenatural, quando verdadeiramente caiu as escamas que estavam no olho dele, de Saulo, aí ele passou a ser chamado Paulo. Então, enquanto ele estava no natural, ele não via, ele não conseguia enxergar as coisas de Deus, ele não conseguia entender as coisas do Espírito de Deus. E você sabe que Saulo, ele era um matador, ele matava sem piedade, ele matava cristãos, ele caçava cristãos, ele estava no natural dele. Mas a partir do momento que ele teve aquele encontro, que ele presenciou, que ele viveu aquele encontro com Deus, ele ficou cego por 3 dias. Eu creio que ali, nesses 3 dias ali, houve um trabalho na mente dele, ele pensou, ele refletiu, o Espírito Santo ali penetrou na mente dele, e depois a palavra diz que as escamas caíram dos olhos de Saulo, na verdade, depois que foi passado para Paulo. Então faça essa oração agora, feche seus olhos, peça para o Senhor abrir a tua visão, tirar as escamas, para que você comece a enxergar o sobrenatural de Deus, para que você consiga ver que há um exército a seu favor, a meu favor. Meu Deus, eu peço a Ti, Senhor Deus, que o Senhor abra a nossa visão, para que nós possamos enxergar, meu Deus, que em meio à dificuldade, em meio às lutas, às doenças, Pai, nós vamos viver o sobrenatural. Que mesmo, meu Deus, que nós cheguemos a um lugar que não tem saída,
nós possamos ver, meu Deus, uma porta aberta, meu Pai. Nós possamos ver, meu Pai, mesmo que o diagnóstico do médico, Pai, seja dado de que não tem mais chance, Pai, eu declaro em nome de Jesus que o diagnóstico quem dá é o Senhor, meu Pai. E eu vivo sobrenatural, acreditando nessa palavra. E que você, meu irmão e minha irmã, acredite também. Eliseu pediu, Senhor, abra os olhos dele para que ele veja que maior é o que estão conosco. Olha aqui o que Eliseu falou. Orou, pois, Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. Olha a resposta de Deus. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Glória a Deus por isso. É isso que eu quero que você veja. É isso que eu declaro na tua vida hoje, que a partir do momento que você fez essa oração, você possa enxergar um grande exército de Deus com cavaleiros, com cavalos de fogo, com um exército de Deus, anjos, para te proteger e para guiar você. Foi isso que aquele jovem viu. Então aquele jovem também teve uma experiência maravilhosa. Imagina, meus queridos, imagina o que aquele jovem presenciou. No natural, ele saiu para fora, viu um grande exército, pessoas físicas. Aí ele volta ali para dentro, dá notícia para Eliseu. Quando ele volta, ele já vê uma situação diferente. Já vê a coisa mudada. Ele vê um grande exército espiritual, um grande exército de Deus. E é isso que eu quero que você veja. É isso que eu quero, que você saia do natural agora e viva o sobrenatural de Deus. Que você já comece a ver a tua vitória, que você já comece a ver o teu casamento restaurado, essa doença caindo por terra em nome de Jesus. Como aquele jovem viveu essa experiência, porque ele viveu essa experiência. Ele estava ali, ele presenciou com os olhos dele essa experiência. Eu quero que você também viva. Eu quero que você presencie com os seus olhos essa experiência de sair do natural e viver o sobrenatural. E eu quero declarar sobre a tua vida. Eu quero fazer uma palavra profética agora para a tua vida. Eu declaro para você que está me ouvindo agora, que esta semana, a partir do momento que você está ouvindo essa ministração, durante esta semana, você vai vivenciar o sobrenatural de Deus. Você vai ver que o natural era coisas poucas. E você vai vivenciar o sobrenatural de Deus. É o que eu declaro sobre a tua vida. Eu declaro, eu queria muito que você vivesse essa experiência que esse jovem viveu. Imagina o coração dele, a mente dele, a hora que ele viu o exército ali de Deus, preparado, pronto para intervir em favor deles. Então tem o exército, já tem anjos preparados para vir a meu favor e a teu favor. E eu quero que você viva essa palavra. Eu quero que você pratique essa palavra, meus queridos. É como eu disse ali no início da abertura. Nós estamos aqui, olha o texto. A prática da palavra de Deus é o nosso tema dessas mensagens. Então você tem que praticar. Você tem que acreditar que você vai sair do natural e viver o sobrenatural de Deus. Então se você acredita, dá um amém aí, dá um joinha. Viva o sobrenatural de Deus sobre a tua vida, que vai acontecer em nome de Jesus. Porque quando você vê o teu problema, quando você vê o tamanho do seu problema, você está no natural. Você está vivendo o natural. Eu sei que é difícil quando chega a notícia má, quando chega, alguma notícia ruim, quando chega um diagnóstico ruim, quando chega a enfermidade. Vamos falar agora só de enfermidade, porque é o que nós estamos vivendo, nesses tempos. É difícil receber uma notícia dessa, mas nós não podemos viver no natural, ficar só no natural. Falou, opa, chegou, mas eu creio que Deus tem a cura. Eu creio que o Deus que eu sirvo é a solução. Eu creio que o Deus que eu sirvo é o médico dos médicos. O médico físico ali pode até dar o diagnóstico. O aparelho ali pode até diagnosticar algo. Mas Deus é quem vai direcionar. Deus é quem vai dar a palavra final. Então, saia do natural. Não veja o tamanho do seu problema. Veja o tamanho do seu Deus. Aí você vai estar vivendo o sobrenatural. A partir do momento que você trocar essas posições aqui, porque nós somos assim. Nós vemos o problema. Nós vemos o tamanho do problema. Nós vemos a dificuldade.
nós vemos a doença, mas nós esquecemos do tamanho do nosso Deus, nós esquecemos do poder que o nosso Deus tem, poder de cura, poder de restaurar, poder de fazer a situação mudar de um segundo para o outro. Esse é o nosso Deus e nós esquecemos. Então nós não vemos o tamanho do nosso Deus, nós só vemos o tamanho da dificuldade. É isso que nós vemos. Então, a partir do momento que você trocar essas posições, que você deixar Deus em primeiro lugar, que você acreditar que Deus é o soberano, o Deus da cura, nós já vamos começar a viver o sobrenatural. Então acredite que Deus tem o melhor para a minha e para a sua vida. E que o Senhor mesmo, verdadeiramente, abra os seus olhos hoje. Tira toda a escama para você enxergar o sobrenatural de Deus. Para você viver o sobrenatural de Deus. Saia, meus queridos, saia do natural hoje. Dá um salto, sabe? Dá um salto grande, saia do natural. Viva o sobrenatural de Deus. Nova vida Deus entrega para você hoje. Nova situação Deus entrega para você hoje. É porque é isso que Ele faz. Deus não quer ninguém no sofrimento. Deus não quer viver que as pessoas vivam com dor, com enfermidade e acreditando que aquilo é normal. Eu quero frisar para vocês mais uma vez: não é normal. Seus olhos têm que abrir, as escamas têm que cair para você ver e enxergar o sobrenatural de Deus. É isso que eu declaro sobre a tua vida hoje. É essa mensagem que eu vim trazer para você hoje, da parte de Deus. Viva o sobrenatural do Senhor. Eu só quero lembrar vocês, mais uma vez, para a pessoa que é natural, o homem natural, ele não vai entender. Para ele tudo é normal. Tudo é normal. As coisas acontecem, a doença vem, tudo vem, os problemas vêm, ele acha que é normal. Mas aquele que vive e acredita no Espírito Santo de Deus, ele vive o sobrenatural. É o que eu declaro para a tua vida hoje. Dá um pulo, dá um salto, dá uma virada na sua vida. Saia do natural para o sobrenatural. Eu quero agora orar por você. Eu quero declarar sobre a tua vida. Eu quero que você declare junto comigo também que toda situação que chegou sobre a tua vida, todo impedimento, toda dor, todo sofrimento, não é natural. Você tem que ser feliz. A tua casa tem que ser uma casa de paz, de bênção. A tua mesa tem que ser recheada de coisas boas. Você tem que se vestir bem. Você tem que ter paz na sua vida. Isso é viver o sobrenatural de Deus. E acreditar, meus queridos. E acreditar que doença não é normal. Um casamento destruído não é normal. Um filho nas drogas não é normal. Viva o sobrenatural de Deus. Eu quero que você feche seus olhos agora e que você viva mesmo o sobrenatural de Deus. Eu vou estar orando por você, eu vou estar declarando em nome de Jesus sobre a tua vida, que você vai viver o sobrenatural de Deus. E durante essa semana ainda eu quero declarar que as bênçãos vão chegar sobre a tua vida e você vai enxergar que tem um exército, anjos preparados. A qualquer momento, a hora que o Senhor ordenar, eles vêm em nosso favor. Feche seus olhos, incline a sua cabeça. Pai eterno e querido, eu declaro, Senhor Deus, sobre a vida dessas pessoas que estão me ouvindo agora. Meu Deus, onde houver uma pessoa agora, meu Pai, sofrendo com enfermidade, Senhor Deus, com qualquer situação, meu Deus, que ela possa agora enxergar, meu Deus, uma saída, uma solução, que ela possa sair do natural e viver o sobrenatural de Deus. Alcança elas com as tuas mãos, Senhor Deus, poderosas. E eu declaro, eu profetizo em nome de Jesus, essas pessoas vivendo o sobrenatural de Deus, meu Pai. Elas vivendo o melhor que o Senhor tem preparado para nós. É a minha oração, meu Pai. E que você seja abençoado em nome de Jesus. E viva mesmo, meu querido, sabe? Viva o sobrenatural. E saia, sabe? Saia do natural. Viva o sobrenatural de Deus. E não se esqueça, pratique a palavra de Deus. Pratique. Chegou a dificuldade? Peraí, meu Deus é maior. É maior do que o meu problema.
Estou num beco sem saída. Espera aí. Deus abre a porta onde não tem. O caminho está cheio de espinhos, mas eu tenho um Deus que vai plainando os caminhos, para que eu passe com segurança. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, proteja a tua casa, a tua família e a tua vida. E eu declaro, hein, em nome de Jesus, receba essa palavra, pega essa palavra. Você vai viver o sobrenatural de Deus. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém.